Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando-se o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 23 de junho de 2026, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Temos 5 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrão está presente. Estou começando os trabalhos com o processo de Nova Logística Armazenagem Limitada, recurso ordinário, aí em 4001-906, relator Dr. Henrique. Bom dia a todos. Passar a leitura aqui do relatório. Trata-se de recurso ordinário interposto por Nova Logística Armazenagem Limitada contra a decisão de folhas 410 e 420, que julgou procedente o auto de infração 40019068, que contém acusação de creditamento indevido em operações interestaduais para depósito de armazém geral, guerra fiscal, PRODEP. O contribuinte havia obtido êxito no julgamento do recurso ordinário, folhas 472 e 495, que foi totalmente provido para o cancelamento da exigência. Dessa primeira decisão, em Câmara Ordinária, houve a interposição de recurso especial da Fazenda. As folhas 825 e 831, a Câmara Superior determinou a anulação de parte da decisão de folhas 472 e 495, ordenando o retorno dos autos à instância ordinária para complemento de julgado. Antes das folhas 801 a 811, a Colenda da Câmara Superior havia determinado o retorno para complemento de julgado sem anulação da decisão. Contra a decisão de folhas 825 e 831, o autuado apresentou pedido de retificação de julgado, folhas 835 e 847, que teve seu processamento indeferido por despacho do ilustre presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, em razão do conteúdo das folhas 861 e 862, deferimento de pedido de verificação de créditos de ICMS, folhas 849 e 852, perdão. As folhas 872 e 873, a manifestação da douta representação fiscal requerendo a aplicação dos termos da súmula TIT 10 de 17 ao presente caso. Esse é o breve relatório do caso, senhor presidente. Indago se o doutor Aldo gostaria de se manifestar. Doutor Henrique, muito obrigado pela palavra. Eu não tenho nada a adicionar em relação ao relatório de Vossa Senhoria, está muito bem detalhado. Eu gostaria apenas de reforçar aqui que essa discussão subjacente, né, relativa aos créditos que foram glosados porque relacionados com o benefício fiscal do PRODEP, ela já foi submetida ao procedimento aqui junto à divisão de análise desses créditos, né? E a divisão manifestou que os requisitos para a convalidação dos créditos foram todos observados, já apresentou essa convalidação nos autos, e agora, né, os autos voltam para julgamento aqui nesse tribunal. Então, com essas considerações, a recorrente considera que o recurso ele deve ser julgado procedente ou, se considerado como a perda de objeto, diante da convalidação desses créditos por parte da própria Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Com essas considerações, eu também me coloco aqui à disposição dessa Câmara para eventuais esclarecimentos e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui perante Vossa Senhorias. Agradeço, doutor Aldo, doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Aldo. O voto está redigido no seguinte sentido. Diante do respeitável acórdão de folhas 825 e 831 da Colenda da Câmara Superior, o recurso ordinário de folhas 472 e 495 seria reapreciado em complemento de julgado. Porém, as folhas 849 e 852, o contribuinte, nos termos da Resolução Conjunta SFP-PGE número 1 de 2019, requereu o reconhecimento de crédito de ICMS nos termos da Lei Complementar 160 de 2017, relativos ao AIN 40019068, e fazendo cumprir os termos de referida resolução conjunta, renunciou ao contencioso administrativo em caso de deferimento do crédito tributário. A douta Diretoria de Gestão e Atendimento, as folhas 861 e 862, reconheceu os créditos requeridos pelo contribuinte na integralidade do AIN 40019068. Prevê o artigo 2º da Resolução Conjunta SFP-PGE 01 de 2019,
No pedido, o contribuinte deverá também declarar expressamente que renuncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como que desiste do já interposto, se for o caso, relativamente aos créditos de ICMS objetos de autos de infração e imposição de multa decorrentes das operações referidas no artigo 1º. A renúncia à defesa ou recurso somente efetivar-se-á com o reconhecimento do crédito relativo ao ICMS decorrente das operações referidas no artigo 1º. Dessa forma, nos termos do artigo 2º da Resolução Conjunta SFP-PGE 01 de 19, supratranscrito, reconhecido o crédito requerido e efetivada a renúncia ao recurso administrativo, houve perda do objeto recursal, sendo imperioso que o julgamento seja pelo não conhecimento do recurso ordinário. Então, diante do exposto, eu deixo de conhecer do recurso ordinário em razão do reconhecimento do crédito tributário requerido pelo contribuinte e da consequente renúncia às instâncias administrativas e judiciais nos termos da Resolução Conjunta SFP-PGE 1 de 19. Diante do resultado deste julgamento, resta prejudicada a apreciação da petição de folhas 872 e 873 da douta representação fiscal. É desse modo como eu voto, senhor presidente. Agradeço, doutor Henrique. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Nova Logística Armazenagem Limitada foi não conhecido nos termos do voto do doutor Henrique. Agradeço, presidente doutor Aldo. Bom dia. Muito obrigado, senhor presidente, e um bom dia a todos. Obrigado. Nossa Processa Eólica Brasil Limitada é um recurso misto AEM 4105199, relatoria do doutor Henrique, vista do doutor Samuel. Doutor Henrique, apenas de forma sintética, nos relembra os autos? Sim, senhor presidente. Bem, era um retorno à instância ordinária para novo julgamento. A colênia da Câmara Superior considerou que houve nulidade parcial da decisão recorrida, que deixou de enfrentar argumentos relevantes postos pela representação fiscal no parecer de recurso de ofício, que demonstram a impossibilidade de afastar o item 8 do AIM. Mais especificamente, o argumento de que para cada nota fiscal de saída emitida, era emitida paralelamente uma correspondente nota fiscal para registrar a exportação, e que a emissão de tais notas fiscais para registrar a exportação eram feitas antes mesmo do ingresso das mercadorias no estabelecimento paulista, de forma recorrente e por 4 anos. Tem ali no relatório fiscal as folhas 17 e 24, justamente essas indicações por parte da autoridade fiscal, que menciona aqui no item 8, o crédito decorre de escrituração de notas emitidas por Órica Serviços, empresa estabelecida em Minas Gerais. Para cada nota fiscal emitida pela Órica Serviços, havia uma correspondente nota fiscal emitida pela Órica Brasil para registrar a exportação dos produtos. Então, a autoridade fiscal considerou que era caso de remessa com fins específicos para exportação. A autuada considera que eram operações interestaduais, apesar do que os documentos demonstram. Eu havia considerado que, no caso, há alguns pontos incontroversos, então a empresa Órica Brasil é comercial exportadora, mas também se dedica a outras atividades empresariais. Os documentos relacionados ao item 8 não trazem informações que caracterizem as saídas das mercadorias como vendas com fim específico de exportação. E, de fato, em intervalos bastante curtos de tempo, a autuada emitiu documentos fiscais de exportação das mercadorias adquiridas, denotando que havia uma intenção prévia de realizar operações destinadas a outros países com aquelas mercadorias. Mas, no final, eu acabei considerando que a intenção de exportação teria que ser visualizada do ponto de vista da Órica Serviços, para quem
que era quem estava vendendo para a Eólica Brasil, e que a forma como a documentação está feita garantiria o direito à autuada de fazer como ela fez, ou seja, considerar como uma venda interestadual e não como uma operação com finalidade específica para exportação. Esse é mais ou menos o resumo ali da questão. Agradeço, doutor Henrique. Doutor Genaro, a sustentação oral já foi realizada anteriormente, correto? Muito bem. Doutor Samuel? Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, bom dia a todos os presentes, participantes aqui da sessão. Bom, o meu voto já estava disponível, aí vocês já tiveram acesso a ele, mas como o doutor Genaro está presente, eu vou passar a leitura rápida dele, que o entendimento é divergente aí do bem colocado aí pelo doutor Henrique, né? Eu vou passar então a leitura do voto. Bom, o ilustro juiz relator apresentou em seu voto relato detalhado dos fatos e alegações que envolvem esse julgamento e, com sua licença, adota seu relatório e passa imediatamente ao voto. Pedi vista dos autos para apresentar entendimento divergente daquele exposto pelo doutor relator quanto à improcedência do item 8 da linha exordial. Para exata compreensão da controvérsia, faz-se necessária uma breve explicação pedagógica sobre o Instituto da Exportação Indireta e o regime de créditos no ICMS. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 155, segundo e o 10A, desonera as exportações para o exterior com o nítido propósito de desonerar o produto nacional e torná-lo competitivo no mercado internacional, não exportar tributos, essa é a ideia, né? Essa diretriz foi identificada pelo artigo 3º, parágrafo 1 da Lei Complementar de 87 de 96, que equiparou a exportação direta à saída de mercadoria realizada com fim específico de exportação, quando destinada à empresa comercial exportadora. Sendo a operação amparada pela não incidência, a remessa promovida pelo fornecedor original não sofre incidência do ICMS. Por decorrência lógica do princípio da não cumulatividade, se a operação de saída do fornecedor é imune ou não tributada, é vedado o destaque do imposto na nota fiscal e, consequentemente, não existe direito a crédito por parte da empresa adquirente, que é a comercial exportadora. O direito à manutenção dos créditos nas etapas anteriores permanece diferido no estabelecimento produtor ou fornecedor, sob pena de subversão do princípio federativo e enriquecimento sem causa do adquirente. Alega a autuada que as operações consistiram em simples compra e venda interestadual, né, no CFP 6101, e que o fisco não poderia desqualificá-las com base em posterior exportação, sob pena de ofensa ao artigo 170 da Constituição Federal, né, que é o princípio da livre iniciativa lá. O argumento não viceja. A livre iniciativa e a autonomia de vontade não conferem ao contribuinte o salvo-conduto para rotular juridicamente uma operação de forma diversa da sua realidade material e econômica, com o escopo de artificialmente gerar créditos fiscais em território paulista. A classificação fiscal deve submeter-se ao princípio da verdade material. No caso vertente, o fisco não presumiu o fim específico de exportação de forma abstrata. Demonstrou de forma robusta por meio de perfeita correlação factual e temporal entre as aquisições e as subsequentes exportações. Para cada documento fiscal que basou o creditamento, o fisco apresentou a respectiva nota fiscal consignando a exportação de mercadoria. Vale trazer, a título de exemplo, o caso destacado pela representação fiscal, em que no dia 23 de janeiro de 2013, o fornecedor mineiro emitiu as notas fiscais tais e tais, e no dia seguinte, no dia 24, antes mesmo de qualquer entrada física ou escritural da mercadoria em Lorena, que só foi registrado no dia 30, a autuada já emitiu as notas fiscais de exportação, números tais e tais, para o mesmo produto. O ápice dessa evidência material repousa no demonstrativo 8, relativo à nota fiscal 4191, emitida pelo fornecedor em 29 de abril de 2013. O fisco localizou o respectivo registro de exportação no Fiscomex, datado de 23 de 4 de 2013, ou seja, 6 dias antes da própria nota fiscal de venda ser emitida pelo fornecedor de Minas, a exportação já estava registrada e a destinação internacional da mercadoria já estava perfeitamente definida. Fica evidente, portanto, que a mercadoria jamais integrou o estoque comercial da autuada em São Paulo para fins de comercialização interna. O ânimo de exportar era pré-existente e direcionou toda a operação desde a sua origem em Minas Gerais. Aplica-se com perfeição o entendimento fixado na resposta à consulta tributária, né, a 5926
5279 de 2015 desta Secretaria da Fazenda, a qual dita o cumprimento obrigatório do convênio ICMS 84 de 2009 para casos de exportação indireta interestadual. O julgador monocrático e a autuada apegaram-se à literalidade do parágrafo único do artigo 1º do Decreto-Lei 1248 de 72, para sustentar que, por não terem sido as mercadorias enviadas diretamente ao porto ou a entreposto aduaneiro, tendo transitado por Lorena, a operação não poderia ser classificada como remessa com fim específico de exportação. Trata-se de grave equívoco interpretativo. O decreto-lei citado disciplina o regime específico das chamadas trading companies, constituídas sob rígidos requisitos de capital. Ocorre que a disciplina da exportação direta para fins de ICMS foi substancialmente ampliada pela Lei Complementar 87 de 96 e unificada no âmbito dos Estados por meio do Convênio 84 de 2009. A cláusula primeira, parágrafo único do referido convênio, é categórica ao definir empresa comercial exportadora de forma ampla. Lá ele coloca, que para efeitos desse convênio, entende-se como empresa comercial exportadora as empresas comerciais que realizarem operações mercantis de exportação inscritas no cadastro de exportadores. Os autos demonstram, as florestais, que a autuada cumpre com exatidão tal requisito, possuindo inscrição automática no REIS CSEX, nos termos da portaria CSEX 23 de 2011. Não há exigência de exclusividade na atividade de exportação para que uma determinada operação específica seja classificada como tal. Basta que o produto específico tenha sido adquirido com este fim, o que resultou plenamente provado. O trânsito físico ou a parada intermediária no estabelecimento da comercial exportadora para consolidação de carga ou trânsitos burocráticos não desfigura a natureza jurídica de exportação indireta estabelecida pelo Convênio 84 de 2009. A autuada argumenta que comprovou o regular ingresso das mercadorias em Lorena, mediante a apresentação de guias de tráfego do Exército Brasileiro, sustentando que o ônus de provar a simulação ou a irregularidade seria do fisco. Novamente, o argumento cai por terra. O documento fiscal goza de presunção relativa, e não absoluta. Diante dos robustos indícios cronológicos coletados pela fiscalização, que são as exportações registradas antes das compras, operou-se a legítima inversão do ônus à prova. Caberia à autuada trazer aos autos elementos comerciais e logísticos incontestáveis de que a operação ocorreu na forma estritamente declarada. Para fulminar qualquer dúvida, a fiscalização emitiu a notificação número tal, solicitando formalmente a apresentação dos conhecimentos de transportes eletrônicos, correspondentes ao frete rodoviário de Itatiaiuçu, em Minas, até Lorena. O contribuinte não apresentou nenhum conhecimento de transporte relativo ao trecho interno. Limitou-se a juntar o conhecimento de transporte internacional emitido pela empresa Alamo Logística, o qual, curiosamente, foi emitido em 24 de 4 de 2013 para completar a nota 4191, que só viria a nascer em 29 de 4 de 2013. Se a mercadoria realizou uma operação interestadual de compra e venda comum e independente, onde estão os respectivos documentos de frete e frete seguro da primeira perna logística? Não existem. O mesmo veículo e o mesmo transportador internacional realizaram a operação unificada, confirmando que Lorena figurou como mero ponto de passagem de uma operação interestadual estruturada para o exterior. As guias de tráfego do Exército, embora idôneas para o controle militar de explosivos, não possuem um condão de produzir efeitos comerciais ou fiscais de estocagem. Elas apenas atestam a autorização para que a carga circulasse, tendo a sua assinatura e liberação ocorridas em território mineiro. Superadas as alegações práticas, a consequência jurídica é inflexível. Uma vez constatado que a operação de remessa possuía o fim específico de exportação, o regime aplicável na origem, que Minas Gerais, era o da não incidência, artigo 3º, parágrafo único da Lei Complementar de 87 de 96. O destaque efetuado pela empresa correlata mineira, Teorica Serviços, foi inteiramente indevido. O artigo 59 do RICMES condiciona o direito ao crédito à regularidade da documentação fiscal, exigindo que essa atenda a todas as exigências da legislação pertinente. Ademais, o artigo 204 do mesmo diploma veda expressamente a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva saída ou entrada sob a capa jurídica correta. Não havendo imposto legitimamente devido na operação interestadual de origem, o valor destacado em desconformidade com a lei é insuscetível de gerar direito ao crédito de ICMS do Estado de São Paulo. Admitir tal creditamento implicaria transferir o ônus de uma desoneração constitucionalmente imposta para os cofres do Estado de São Paulo, em flagrante agressão ao Pacto Federativo. Por fim, cumpre salientar que a alegação de que a decisão normativa CAT
4 de 2005 seria inaplicável por se tratar de CNPJs base distintos, é despicienda para o deslinde da causa. Ainda que as empresas possuam personalidades jurídicas autônomas, não sendo matriz filial, a aplicação do Convênio 84 de 2009 e da Lei Complementar 87/96 independe do vínculo societário, bastando a condição de adquirente comercial exportadora com fim específico de exportação, o que restou plenamente caracterizado no presente feito. Por fim, merece acolhimento o pleito da doutora de prestação fiscal, as folhas tais, de limitação dos juros e mora aos índices da taxa Selic, pois isso encontra-se conforme o novo enunciado da súmula 10 de 2017. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de ofício para o fim de reformar a decisão de primeira instância e julgar procedente o item 8 do auto-infração, mantendo a exigência fiscal do imposto e da respectiva multa nos termos da exordial de lançamento, observando-se quanto aos juros demora o limite da taxa Selic em conformidade com a súmula TIT 10 de 2017, revisada em 22. Bom, senhores, esse é o meu voto aí, coloco para apreciação da Câmara, né, que para mim está bem caracterizada, as questões que foram colocadas como fundamentais né, na primeira instância lá para cancelamento desse item não são fundamentais e não cancelam, né? A empresa, a autuada é uma empresa exportadora, e aí independe de qualquer vínculo que ela tenha ou que ela não tenha, né, societário com a adquirente. Aí, para mim, foi apenas uma tentativa de transferência de crédito de Minas para São Paulo, que o Paulo não tem que arcar com esse crédito, né? É meu voto aí, eu coloco, então, a apreciação dos senhores, qualquer dúvida, qualquer questão que tenha. É isso, senhor presidente, obrigado. Agradeço, doutor Samuel. O processo está em discussão. Presidente, Sim. só uma questão aqui, que, na verdade, que eu coloquei lá, no registrei o voto, parcial provimento ao recurso ordinário, né? Que o doutor Henrique tinha dado não provimento, né? Mas como tanto eu como o doutor Henrique também está colocando a súmula 10, a nova súmula 10, certo. aí O registro do voto do talvez o doutor doutor Henrique. Henrique tenha que... Ok. Ficou uma questão confusa, porque o ordinário não está na nossa competência, entendeu? Mas ficou essa questão aí, só um alerta aí para o doutor Henrique. É só isso, presidente. Obrigado. Correto, muito obrigado, doutor Samuel. Muito obrigado. Ok. Só uma dúvida, mas a decisão de primeira instância não chegou a aplicar a Selic? Acho que é antiga, né? O processo não antigo aplicou. não Foi chegou a a aplicar, representação não. que pediu, doutor Samuel. Foi, exato. Não havia a súmula 10 ainda. Tá bom. Muito bem. Os votos estão registrados. O processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação, uma votação dividida. Prevaleceu o voto do doutor Samuel, em razão do voto de qualidade. Então, o recurso de ofício da Cefaz no processo de Eólica Brasil Limitada foi conhecido e provido, e o recurso ordinário restou conhecido e parcialmente provido. Agradeço, presidente doutor Genário, um bom dia. Bom dia a todos, um ótimo trabalho. Obrigado. Só um momento, só. Senhor presidente, Sim. o recurso de ofício parcialmente provido, né? Porque havia outros itens do auto de infração que estavam em apreciação no recurso de ofício também, porém tá. a representação fiscal julgou correta a decisão recorrida. Nesse quesito aí, só o item 8 Só o item 8, né? que ficou Tá certo. pendente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou reabrir os debates, tá? Para ver o saneamento aqui do registro dos votos.
Só um momento só. Quer habilitar a edição do voto do Dr. Samuel? Muito bem, já é possível só alterar o dispositivo, Dr. Samuel? Ok, obrigado. Já sei. Bem, vou verificar o colo novamente. Então, vou iniciar a votação novamente. Muito bem. Iniciar a votação, retificando a votação anterior. Então, uma votação dividida prevaleceu o voto do Dr. Samuel. Então, o recurso de Eólica Brasil foi conhecido e parcialmente provido. Recurso da Cefaz foi conhecido e parcialmente provido. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto vencedor. Muito bem, passar para o processo de Companhia Brasileira de Distribuição. Aí em 145.413, recurso ordinário, relator Dr. Henrique e vistas minhas. Muito bem, daqui é uma conversão de diligência, né, doutor Henrique? Uma Isso, é. proposta? Ok. Você apenas bem sucintamente relembrar o caso? Claro. Bem, antes do nosso julgamento, a Colenda Quinta Câmara, no voto do Dr. Galderizi, havia considerado que algumas questões relativas a provas eram necessárias, precisavam de esclarecimento. Então, determinou a conversão do julgamento em diligência e pediu ali para o fiscal que atendesse a 5 itens para esclarecimento do caso. E a resposta do fiscal, na minha visão, não foi adequada, ficou aquém do esperado. Tem algumas questões relativas a quantidades aqui, valores de unidades que são bastante discrepantes e que me parecem que podem influenciar no deslinde da controvérsia. De todo modo, também em deferência ao pedido do Dr. Galderizi, eu considerei que aquela diligência determinada pela Quinta Câmara não foi adequadamente cumprida, então eu votei por determinar a conversão do processo em diligência novamente e trouxe ali a partir dos itens 36 até 40 do meu voto, ponto a ponto que eu considero que o fiscal deveria esclarecer. Esse é mais ou menos o relato. Agradeço, doutor Henrique. Doutora Helena, novamente o processo não vai ser apreciado mais no dia de hoje. Então, doutora Helena concorda em fazer sustentação oral no retorno dos autos? Sim. Ok, obrigado. Então, passar para o meu voto vista. Pedir vista dos autos para apreciar melhor o entendimento do legislator, cujo bem elaborar relatório, peço licença para adotar. No tocante à diligência proposta, peço licença para divergir. Entendo que a referida diligência seria infrutífera, uma vez que o mesmo teor já foi objeto da decisão de folhas 5.022 a 5.026 e houve a manifestação de folhas 5.031 a 5.032.
O auditor fiscal é livre em sua manifestação e altera do que expôs. As alegadas incongruências demonstram a inconsistência dos arquivos magnéticos apresentados pela autuada e o descumprimento da portaria CAR 1799. Assim, nova diligência com idêntico conteúdo não resultaria em esclarecimento diverso. Observe que, como exposto pelo auditor fiscal autuante, em momento algum o fiscal terá dados informados pelo contribuinte nem poderia. E o auto-infração utilizou tais dados informados, assim, em decorrência, para ele não seria possível atestar qual das informações seriam as corretas. Por fim, cabe à autuada não física esclarecer as inconsistências e apresentar provas, uma vez que foi notificada e, como exposto pelo auditor fiscal autuante, as folhas 4.958, ora, a autuada concedeu exíguo o prazo concedido para atendimento à notificação, o qual é determinado pelo artigo 6º, parágrafo 2º, aneado, regime especial. Porém, não considerou que pode solicitar uma extensão de prazo que, se justificado dentro do prazo razoável, seria a ele concedido. Deste modo, entendo que a diligência proposta seria ineficaz, razão pela qual escolhe para sua realização. Faço exposto pelo retorno dos autos ao legislador para apreciação do recurso ordinário. Então, assim que eu voto. Só um momento só. Confirmar o registro do meu voto. Pedir só para o doutor Henrique confirmar o voto. Confirmado. Muito bem, os votos estão registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação. Votação dividida, prevaleceu meu voto. Então, os votos retornarão ao doutor Henrique para a apreciação de recurso ordinário. Agradeço, presidente, doutora Helena. Bom dia. Eu que agradeço. Uma boa sessão para todos. É o momento que eu vou fazer registro do voto vencedor. Muito bem. Passar processo de ITW do Brasil Industrial e Comercial Limitada. Recurso misto, relatoria doutora Sulamita, AIN 413.695. Obrigada, presidente. Vou registrar o voto. Enquanto isso, só para fazer um resumo do feito, porque esse processo aqui passou em julgamento já por essa Câmara 2 vezes, que a gente discutiu a questão da preliminar da decadência. E não adentramos o mérito, mas só para relembrar, são 2 acusações fiscais, né? A primeira, omissão de saídas com a cobrança do imposto, em decorrência de lançamento fiscal por diferenças apuradas de estoque, relativas às remessas para armazém geral, do armazém específico, né, que foi a Panalpina, e o item 2 é referente ao recebimento, né, de mercadoria na entrada, sem a documentação fiscal, e como havia também a cobrança do imposto, então também tem exigência do imposto em decorrência dessas omissões de entrada desse levantamento fiscal. Estou só registrando aqui o voto, já vai ficar disponível, e aí podem acompanhar a leitura.
Então, eu vou passar aqui, a leitura do voto está registrado. Em seu recurso ordinário, a recorrente suscitou em preliminar a decadência do direito do ofício constituir o resultado, o argumento de que a notificação da lavratura do AIM por edital publicada em tal data não teria se aperfeiçoado validamente, de que a primeira ciência idônea do lançamento só teria ocorrido em 2022 por meio do DEC. Em meu voto inicial, havia inicialmente proposto o acolhimento da prejudicial do mérito nos seguintes termos. E aí eu transcrevi aqui o voto para ficar depois, né, registrado, que a gente havia combinado, de deixar registrado o inteiro teor dos dois votos. No entanto, submetida a matéria ao colegiado, o ilustre juiz com vista, Dr. Samuel de Oliveira Magro, apresentou voto divergente, que restou acolhido por voto de qualidade do ilustre presidente, afastando a preliminar de decadência sob os seguintes fundamentos. E aí também transcrevi. Ressalvado o entendimento por mim anteriormente externado quanto à prejudicial, curvo-me a deliberação qualitativa do colegiado, que superou a preliminar de decadência e passa ao exame do mérito do recurso ordinário e do recurso de ofício. Superada a prejudicial e antes de adentrar no mérito propriamente dito de ambos os recursos, verifica o que pende nos autos questão de fato cuja elucidação se mostra indispensável ao julgamento no que toca à rigidez da metodologia da composição das diferenças apuradas no levantamento fiscal de que trata o artigo 509 do RICMES, suscitada pela recorrente desde a impugnação e reiterada em sede recursal, com demonstração documental específica às folhas tais. No entanto, até o presente momento, não verifico qualquer análise objetiva e expressa quanto aos argumentos expostos pelo contribuinte. Extrai-se do relato fiscal, folhas tais, e no demonstrativo anexo, folhas tais, que a fiscalização apurou as diferenças mediante confronto, item a item, entre 1. Saldo inicial das mercadorias da autuada em poder do armazém geral, Panalpina Limitada, coluna SDI. Só para acompanhar, se vocês quiserem acompanhar os códigos, está nas folhas 375 e 376 dos autos, tá? Do demonstrativo, para acompanhar esses códigos que foram feitos no levantamento. Obtido no inventário de 2012, demonstrativo anexo 3, folhas tais. A quantidade do retorno de armazém, coluna QTE, quantidade, valoradas pela coluna VTE. O saldo final das mesmas mercadorias, colunas SDF, obtido no inventário 2013, demonstrativo anexo 2. E as quantidades de remessa pelo armazém, coluna quantidades valoradas pela coluna VTS. A diferença, coluna D e F, foi obtida por fórmula saldo inicial mais retornos menos saldo final, menos remessas. SDI mais QTE mais menos SDF menos QTS, considerando-se que, sendo a diferença positiva, haveria falta de declaração de saídas computada no item 1 e, sendo negativa, falta de declaração de entradas computadas no item 2. Apenas para fins elucidativos das razões pelas quais curvo-me a necessidade da conversão do presente julgamento em diligência, passo a demonstrar objetivamente a possível existência de erro apontado pelo contribuinte que merece análise por este egrégio tribunal, mediante exemplo do item número tal, primeira coluna código. Dessa forma, tomando como exemplo o item do estoque número tal, descrito no inventário 2013, folhas 80, como tal a descrição, cuja diferença corresponde a 636.029,28, reputo necessário destrinchar em 4 etapas a composição dos números, à luz dos próprios documentos que instruem o AIM, demonstrando a necessidade de conversão em diligência. A. Saldo inicial SDI, 0. O item tal não consta no inventário 2012, declarado pela Panalpina. Demonstrativo anexo 3, de sorte que seu saldo inicial é nulo. O valor considerado na coluna SDI do demonstrativo anexo 1 como 0. B. Remessas para autuada para o armazém, entradas no armazém, 148 unidades, no valor de 643.327,83. Tal montante consta no inventário 2013, demonstrativo anexo 2, folhas 80, na coluna número entradas 8, notas fiscais, quantidade recebida 148 e valor recebido 643.327,83. E está detalhado na relação de remessas para armazém geral, CFOP 5905. No demonstrativo anexo 1, o valor foi lançado na coluna QTS com o valor VTS de tanto. Retornos do armazém para autuada, saídas do armazém, 76 unidades no valor de tanto. Tal montante consta no mesmo inventário 2013, nas colunas número saída, 10 notas fiscais, quantidades pedidas, 76 e valores pedidos, 335.682,12. E está detalhado na relação de retorno do armazém geral, demonstrativo 5, folhas 205 a 374. No demonstrativo anexo, folhas 42, o valor lançado na coluna QTE, 76, com valor VTE de 335.682,12.
D, saldo final declarado pela Panalpina SDF é 72 unidades, no valor de 307.645,70. Tal saldo consta no inventário 2013, folhas 80, nas colunas saldo quantidade 72 e saldo valor 307.645,70. E foi reproduzido na coluna SDF do demonstrativo anexo com o valor VTF de 307.645,70. Reconciliando tais valores, o saldo final fisicamente esperado, partindo do saldo inicial nulo, corresponde a este acrescido das entradas no armazém, remessas e deduzidas as saídas do armazém, retornos, a saber 0 mais 148 menos 76 igual a 72 unidades, conforme melhor enunciado abaixo, e aí coloquei a fórmula. Este resultado de 72 unidades como saldo final coincide exatamente com o saldo final efetivamente declarado pela Panalpina, 72, vide folhas 80. O próprio inventário 2013, aliás, consigna que o saldo quantidade resulta da subtração entre a quantidade recebida e a quantidade expedida. Disso decorre que para o item tal não há diferença alguma, 72 menos 72 igual a 0 ou R$0. Não obstante, o demonstrativo anexo registrou para o referido item diferença de 144 unidades, no valor de 636.029,28, lançada como falta de entradas. E aí explica as colunas. Aplicando-se a fórmula de diferença do levantamento, tem-se 0 mais 76 menos 72 menos 142 igual a 144 negativos. Vale dizer, a fiscalização somou ao saldo inicial os retornos à saída do armazém e subtraiu as remessas entradas no armazém, quando o correto para o estoque e poder do armazém seria somar as remessas e subtrair os retornos. Dessa forma, o resultado é 0, que é justamente o argumento que vem sendo demonstrado pelo contribuinte desde o início, de que tudo que entrou no armazém equivale ao que permaneceu em estoque somado ao que saiu, inexistindo diferença tributária. Em contraste com os 144 negativos, alhures, a contraposição entre as duas fórmulas fica visualmente evidente e a única troca é o sinal das remessas e dos retornos. Registre-se ainda que a diferença de 144 unidades equivale, com exatidão, ao dobro do movimento líquido do período, 2 vezes a diferença, isto é, 2 vezes 72, o que evidencia a possível duplicação do fluxo líquido com sinal invertido e não da efetiva omissão da operação. Foi essa a demonstração da recorrente, folhas tais, que, em cotejo com as folhas tais, contrapôs os valores, correto, fatos versos, conforme em, respectivamente, nos seguintes termos. Aí eu coloco as fórmulas. A recorrente aponta, ademais, outro possível vício, igualmente apto a comprometer a confiabilidade do levantamento, tópico B2 do recurso folhas tais, que seria incongruência entre as quantidades de remessa e retornos extraídas das notas fiscais lançadas nas colunas tais do demonstrativo anexo 1 e as quantidades de movimentação constante dos próprios inventários, declarados pela Panalpina, de onde a fiscalização extraiu os saldos. Conforme feito anteriormente, tome-se como exemplo o item tal, descrição tal, conforme descrição do inventário 2013. No demonstrativo anexo 1, a fiscalização lançou para o ano de 2013 a remessa de 253.516,17 unidades e retorno de 199.018,54 unidades, adotando como saldo final a coluna saldo final a quantidade 106, 155 e 47 unidades. Esse saldo final, contudo, foi extraído do inventário 2013, no qual a Panalpina declarou para o mesmo item quantidade recebida de 269.449,01 e quantidade expedida 163.293,54 e saldo quantidade de 106, 155,47, sendo este último resultante, segundo o próprio inventário, da subtração entre aquelas duas quantidades. Vê-se, pois, que, embora o saldo final tenha sido colhido do inventário do armazém, as quantidades de remessa e retorno empregadas na fórmula não corresponderiam à movimentação registrada nesse mesmo inventário, pois a remessa lançada difere da quantidade recebida pelo armazém, e o retorno lançado difere da quantidade expedida pelo armazém. Por consequência, ao passo que a movimentação líquida do inventário reproduz o saldo declarado, a movimentação líquida das notas fiscais com ele não se concilia. Assim, conforme demonstrado pela recorrente às folhas tais, a fiscalização extrai o saldo final de uma fonte e as quantidades de remessa e retorno de outra fonte, sem demonstrar a compatibilidade entre ambas. A incongruência entre as duas bases de dados relativamente ao mesmo item em período comprometeria a rigidez da diferença apurada a reclamar igual esclarecimento em diligência. A questão referente ao cálculo não é pontual ou isolada para o item tal.
a recorrente apontou possível vício nos demais itens de maior expressão econômica do levantamento, de modo que a dúvida alcança a própria existência e a dimensão das diferenças que sustentam tanto a exigência do imposto e multa do item 2, quanto a exigência de multa do item 1, quanto a exigência de multa do item 2. Só para lembrar, o imposto do item 2 foi cancelado na primeira instância, né? Porque como teria sido levantamento fiscal de omissões de entrada e relativo ao responsável solidário, né? Porque seria da entrada, e aí não teria sido comprovado por meio do levantamento, né? A presunção de ocorrência do fato gerador. Então, foi excluída a exigência do imposto e mantida só a multa. Cuida-se, pois, de matéria de fato cuja definição é prejudicial ao exame de mérito de ambos os recursos. Em homenagem ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo tributário, e considerando que não é dado a este órgão de julgamento substituir-se à fiscalização dos cálculos, e esse é o caso respectivo recálculo, impôs-se converter o julgamento em diligência para que a douta autoridade autuante se manifeste sobre tais apontamentos, e, se for o caso, reapure as diferenças, viabilizando o julgamento de mérito tecnicamente seguro. Por tais razões, propõe a conversão de julgamento em diligência, com a baixa dos autos da outra autoridade fiscal atuante para que preste os seguintes esclarecimentos e adote as seguintes providências. A. Esclarecer de forma expressa se o saldo inicial e final das colunas tais correspondem ao estoque físico das mercadorias da autuada em poder do armazém geral, Panalpina, estoque de localização do armazém ou eventual estoque próprio da autuada. Justificar tecnicamente a fórmula de apuração adotada no saldo inicial mais retornos, menos saldo final menos remessas, demonstrando a coerência entre o sinal atribuído às remessas e aos retornos, e a natureza física do estoque inventariado, à vista de que, do inventário de 2013, o próprio saldo declarado pela Panalpina resulta em quantidade recebida menos a quantidade expedida. C. Especificamente quanto ao item tal, conciliar a diferença de 144 unidades no valor de tanto, lançada no demonstrativo anexo 1, com o inventário 2013, que registra para esse item quantidade recebida 148 e quantidade expedida de 76, e saldo de 72 unidades. D. Esclarecer e conciliar a divergência relativamente a cada item entre as quantidades de remessa e retorno extraídas das notas fiscais dos demonstrativos tais, lançados nas colunas tais, e as quantidades recebida e quantidade expedida constante dos inventários declarados pela Panalpina, de onde extraídos os saldos, indicando qual a base de dados deve prevalecer e a respectiva repercussão na apuração, tomando-se por referência a título exemplificativo o item tal, no qual a remessa de tantas unidades de notas fiscais diverge da quantidade recebida, e o retorno de unidades de notas fiscais diverge da quantidade expedida. E, caso confirmada qualquer das inconsistências, refazer o levantamento fiscal relativo à totalidade dos itens, reapurando as diferenças da saída, item 1, e de entrada, item 2, bem como os respectivos valores de imposto e multa, com a indicação individualizada dos itens e montantes remanescentes, se houver. E F, concluída a diligência, dar ciência ao contribuinte de seu resultado, abrindo-lhe prazo para manifestação, e, na volta, adota a representação fiscal para aparecer com posterior retorno dos autos para julgamento. Ante todo exposto, superada a preliminar de decadência por deliberação da Câmara em voto de qualidade, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a douta autoridade fiscal autuante preste os esclarecimentos e adote as providências discriminadas acima, sobrestado o exame de mérito do recurso ordinário de recurso de ofício até o cumprimento da diligência e a subsequente manifestação das partes. Muito bem. Agradeço, doutora Sulamita, doutor Samuel. Obrigado, senhor presidente. É uma dúvida aqui que eu tenho, doutor Sulamita, inicialmente, obviamente, parabenizá-la, né, pela análise que ela faz e todas as suas considerações. Mas, doutor Sulamita, tem um outro argumento do contribuinte, que eu me lembro, que pode ter me passado aqui despercebido na leitura de seu voto, mas eu penso que não. Ele tem um argumento que para mim era relevante, que na verdade era a única dúvida que eu tinha, e por isso que eu não apresentei o voto já de mérito das saídas não tributadas do armazém, remessas? Não é questão daquele outro armazém, que ele pegou os dados. Das três máquinas. Todo o levantamento foi feito em cima da Planaltina, né? Isso. Mas ele tem um argumento lá o seguinte: olha, tem lá uma operação que não tem nada a ver com esse armazém, é um outro armazém. Na sua diligência está incluída essa questão especificamente? Não, porque o que acontece? Dessas três máquinas, o contribuinte mostrou que foi de outro armazém,
Aí a decisão de primeira instância excluiu. Então, na verdade, ele não está no argumento agora do recurso ordinário. Ele está no argumento do recurso de ofício, porque o que que acontece? Ele excluiu exatamente porque o fiscal autuante nada tinha falado sobre esse outro armazém. E como ele comprovou que o contribuinte comprovou que essas 3 máquinas eram de outro armazém que não tinha nada a ver com a acusação fiscal, ele cancelou. E aí, no recurso de ofício, a representação fiscal falou: olha, mas o fiscal autuante falou que esses documentos que ele apresentou não poderiam ser aceitos, mas não fala nada sobre a questão do armazém e nem nada do tipo. E como isso não teria, acho que não faria diferença na diligência, porque é uma questão de direito, de saber se está válido ou não o que ele falou, porque o agente fiscal já se manifestou sobre essa questão. E não falou do armazém propriamente dito, só falou, os documentos que ele apresentou não me fazem diferença e eu teria que manter, porque é levantamento fiscal. Entendi o seu raciocínio. Agora, no entanto, é o seguinte, que ele não falou desses documentos, entendeu? Exatamente, a manifestação foi horrível, a manifestação fiscal, tanto que você está colocando em rediscutindo tudo aquilo que não foi discutido na manifestação, né? Foi realmente uma manifestação horrível. Acho que, se não me engano, eu, nesse processo, a própria representação forçou a manifestação dele e voltou sem falar nada, né? Isso. E aí ela colaciona, ela fala, como a manifestação falou que esses documentos não podem ser aceitos, então tem que ser restabelecido essas 3 máquinas no item 1. Mas é de outro armazém, né? Está comprovado lá. Então, com relação a isso, que, na verdade, como ele não falou explicitamente e tal da primeira, eu também concordo com a senhora, assim, a minha tendência também será de exclusão de manter essa exclusão, né? Mas só queria entender a lógica aí, né? Porque como a decisão já superou, né? Já analisou também isso. Na verdade, ele não superou, porque é o seguinte, a primeira instância, ela também não analisou essa questão com esse argumento ela falou, ficou comprovado que é de outro. E aí a manifestação fiscal realmente falou, não admitiu que era de outro armazém, mas falou, eu não vou aceitar esses documentos, nem analisou, né? E aí não falou nada, aí na segunda instância tentou de novo forçar que a gente falasse, e ele não falou nada sobre isso. Então agora já foi o que ele deveria ter falado, né, sobre esses 2 itens. Aí a questão é de analisar na volta o recurso de ofício nesse tocante. Bom, tá bom. Então, senhor Preto, eu Tá vou. bom. Na verdade, com relação às questões que o doutor Samento coloca, eu não tenho essas dúvidas, né? Para mim, aí é uma questão desses cálculos que foram feitos, há uma inversão do entendimento do contribuinte, né? Quando ele faz cálculo, que ele está exatamente invertendo. Essa conta que ele faz não faz nenhum sentido, né? Ele faz todas as contas, de vai e volta lá no depósito, lá no armazém geral, e zera. Mas claro que zera, porque era para zerar, mas a questão não é essa. A questão é que exatamente o levantamento fiscal está sendo feito lá no armazém geral, está sendo feito no estabelecimento dele. Então, aquilo que é entrada lá no armazém geral é saída dele. E o que é saída de lá é entrada nele, entendeu? Então, essa conta que o contribuinte faz que zera, não zera, está errada essa conta. Essa conta eu já fiz, para mim também, claro, ele faz entendimentos que não tem a ver. Mas se a senhora tem dúvida aí, se não ficou claro, se a senhora prefere que o fiscal fale, e eu acompanho. A minha questão, na verdade, mesmo... Porque não se manifestaram, e na verdade ele até contratou as empresas que demonstraram os cálculos, enfim. Só quero que o fiscal fale. Se ele apontar e mostrar essas questões, tudo bem. Tá bom. Perfeito, Doutor obrigado. Antônio? Obrigado, senhor presidente. Queria começar parabenizando a doutora Sulamita pelo voto apresentado, muito detalhado. E só tem um detalhe no final, não vou entrar no mérito da necessidade da diligência, porque acho que o doutor Samuel já, com as suas observações, esgotou esse assunto. Mas no finalzinho lá do voto da doutora Sulamita, lá no item F,
do número 88 diz: concluída a diligência, dar ciência ao contribuinte de seu resultado, abrindo-lhe prazo para manifestação e, na volta, a digna representação fiscal para parecer com posterior retorno dos autos ao julgamento. Essa parte da diligência me parece desnecessária, porque o próprio EPAT vai fazer a notificação do contribuinte do retorno dos autos à diligência e abrir prazo para que ele, em querendo, possa se manifestar. E como já existe no EPAT essa funcionalidade, me parece que duplicá-la com a ciência do fiscal não vai contribuir e, pelo contrário, pode, inclusive, atrasar o andamento do processo. Era só essa a questão. Talvez. Entendi. É que o sistema do EPAT já faz isso, né, doutor Antônio? Isso, exatamente. Sabe, Ele já... presidente, talvez. porque assim, eu coloco porque a gente já viu aqui acontecer alguns erros, né, enfim, aí depois para não falar que na decisão não tinha também que era para dar vistas, enfim. Eu acho que não tem problema, não. Acho que não vai duplicar, não, o doutor Antônio. Doutor Samuel? É só ainda em defesa do que estou colocando, eu acho que é pertinente a colocação do doutor Sulamita, que ela coloque, por dois motivos. Primeiro, que ela tem uma obrigação legal de fazê-lo, né? A lei fala para a gente fazer isso, né? Quando converter em diligência, o prolator do voto tem que falar o que tem que ser feito depois, né? Ele fala, olha, se tiver que dar vista, bem visto ou não, primeiro que a lei fala. Por uma questão de sistema, a gente acaba passando mais, mas a lei manda, não sei se a lei ou o decreto manda fazer isso, né? Manda a gente colocar. Mas e tem uma segunda questão também, seguinte, que é relevante pela ordem que ela coloca, porque quando o EPAT abre, ela abre um prazo concomitante para os dois. Ela não está falando de concomitância. Ela está falando, primeiro o contribuinte fala e depois a representação fala. Eu queria dizer o seguinte, que não são poucas as vezes, aliás, porque quase todas as vezes, Isso. quando há um retorno de diligência, o contribuinte se manifesta no 30º dia do prazo. E aí a representação... a gente fez um aqui, eu fiz isso, por isso que eu coloquei, porque eu tive que converter um em diligência, porque como o contribuinte apresentou manifestação fiscal depois da última manifestação da representação fiscal, eu tive que voltar para a representação fiscal, Perfeito, justamente né? isso. Só que o contribuinte poderia questionar isso, né? Ele poderia questionar, não, o prazo ela teve o prazo, tal. Então, assim, eu acho que fez bem a doutora Sulamita em colocar essa observação aí, porque eu acho que realmente não melhora as coisas lá, possivelmente. É só isso, presidente. Obrigado. Muito bem, obrigado. Muito bem. Processo Acho que o doutor em Antônio quer discussão. falar de Doutor novo. Antônio? Só para dizer que, feitos os esclarecimentos, eu acho que não há nenhum óbice em ficar do jeito que está. Obrigado. Muito bem, então vou encerrar os debates. Vou ficar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. O processo de ITW do Brasil Industrial e Comercial Limitada foi convertido em diligência nos termos do voto da doutora Sulamita. Passa ao processo de RISEX, Importação e Exportação Limitada, recurso misto, relator doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer uma leitura resumida aqui, tanto do relatório quanto do voto, e ao final faço uma explicação breve sobre a questão. Então, aqui a gente está diante de um recurso misto, né? Recurso ordinário e recurso de ofício. Ambos contra a decisão que julgou procedentes os itens 1 e 2 e procedente em parte o item 3, lá em 4138-561-5, lavrado em face da RISEX, importação e exportação. Eu transcrevo os itens da acusação conforme consta no relato fiscal.
e resumo aqui os argumentos trazidos em recurso ordinário pela contribuinte. Menciono que, em contra-razões do recurso ordinário, a adulta representação fiscal rechaça esses argumentos. Aqui, uma parcela do que está sendo discutido se refere a assunto que foi debatido no tema 520 do STF, né? Questão de saber quem é o sujeito ativo do ICMS nas importações. Menciono aqui a existência do parecer em recurso de ofício da adulta representação fiscal, opinando pelo não provimento ao recurso de ofício, porque a redução do item 3 foi feita com base no reconhecimento do próprio autor do feito, que em diligência retificou ali os subitens 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9 e elaborou um novo DDF. Em contra-razões ao recurso de ofício, a recorrente também reforça a necessidade de não provimento. Muito bem, o voto está assim redigido. A autuada alega, desde a defesa, repetindo os argumentos em sede de recurso ordinário, que a efetividade das operações destinadas à sua filial no estado de Pernambuco, consideradas não comprovadas pela autoridade fiscal e justificando a acusação do item 3 do AIM, estaria devidamente comprovada através dos documentos juntados como DOC 5, DOC 6 e DOC 7, nestes autos, folhas 1569 e 1986. Então, aqui a gente está se referindo ao item 3 do auto de infração, a acusação ali do item 3 de emitir documentos fiscais consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino. Então, a autoridade fiscal considerou que não ficou comprovado que a mercadoria realmente foi destinada à filial de Pernambuco da empresa autuada. Desses documentos que eu mencionei, DOC 5, DOC 6, DOC 7, juntados à defesa, conforme descritos as folhas 2172 e 2173 do recurso ordinário, constam planilha com listagem das notas fiscais, as notas fiscais indicando o destinatário das mercadorias, os conhecimentos de transporte, CRTCs, com indicação dos meios de transporte e prestador de serviço de transporte, referências às notas fiscais de vendas das mercadorias, comprovantes de pagamento de frete e cópia do livro registro de entrada, LRE, da destinatária das mercadorias. Em que pese ter havido diligência prévia à decisão recorrida nestes autos para esclarecimentos que incluíram manifestação da autoridade administrativa sobre referidos documentos, folhas 2026 e 2064, fato é que, no que se refere ao livro de registro de entrada do destinatário das mercadorias, DOC 7, não foram feitas considerações pelo AFR. A autoridade fiscal centrou sua resposta sobre os documentos DOC 5 e DOC 6 sem o aprofundamento necessário sobre DOC 7, e mesmo analisando apenas o DOC 5 e DOC 6, manifestou-se por reduzir parcialmente a exigência do item 3, que ficou refletido no novo DDF trazido aos autos após a diligência. Para este relator, é imprescindível que a autoridade autuante acrescente as suas considerações sobre os documentos juntados pelo contribuinte, manifestação expressa e conclusiva acerca do LRE da filial de Pernambuco da empresa autuada, DOC 7, permitindo assim melhores condições de valoração das provas presentes nos autos. Em outros termos, deve a autoridade administrativa manifestar-se expressamente sobre o conteúdo do LRE da destinatária, DOC 7, em relação às acusações constantes no item 3 do auto de infração 41385615, e se o conteúdo trazido aos autos pelo contribuinte é suficiente para alterar sua conclusão de que não teriam sido comprovadas as operações interestaduais destinadas à filial de Pernambuco da autuada, apresentando suas justificativas e fundamentos legais. Expresse também a autoridade autuante se a totalidade das notas fiscais autuadas se encontram escrituradas em mencionado LRE da filial destinatária, como alegado pela contribuinte. Diante do exposto, eu converto o julgamento em diligência para determinar que a adulta autoridade fiscal se manifeste nos termos dos parágrafos 13 e 14 acima redigidos. Na sequência, manifesta-se o contribuinte e a adulta representação fiscal sobre o resultado da diligência, retornando o caso para julgamento. Então, presidente, só explicando um pouquinho, antes da decisão de primeira instância, houve uma determinação de diligência, inclusive para que o fiscal se manifestasse sobre os DOC 5, 6 e 7, porque o item 3, então, falava, olha, você declarou um destinatário, declarou um destinatário que não é o destinatário dessas mercadorias, não ficou comprovado que essas mercadorias foram para essa filial em Pernambuco. E o contribuinte, então, na sua defesa, traz DOC 5, 6 e 7, DOC 5 e 6
relacionando as notas fiscais com conhecimento de transporte e pagamento de frete. E o DOC 7, o livro de registro de entrada da filial lá em Pernambuco, de acordo com o contribuinte, com o registro de todas as notas fiscais ali. Quando o fiscal se manifestou, ele olhou só para os DOC 5 e 6. Então, ele falou: ó, os DOC 5 e 6 são inconsistentes, tem informações aqui incoerentes, então não me provam tudo que o contribuinte está falando, me provam só em relação a esses pontos aqui. E aí, com base em alguns poucos reconhecimentos, ele fez um novo DDF e então reduziu um pouco o item 3, por isso que o item 3 foi julgado parcialmente procedente. Mas ele não olhou para o livro de registro de entrada. Então, o meu pedido aqui, a minha determinação de diligência é para que ele olhe especificamente para o livro de registro de entrada e diga se isso tem alguma influência, porque quando ele olhou para o DOC 5 e 6, teve alguma influência, apesar dele considerar que não era exatamente o que o contribuinte estava alegando. Talvez se ele olhasse para o item, para o DOC 7, ajudasse a minha pessoa a fazer um julgamento mais exato. Então, por isso é a determinação para conversão de diligência. Ok, obrigado, doutor Henrique. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciando a votação, o processo de RISEX, importação e exportação limitada, foi convertido em diligência. Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje, então podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 23 de junho de 2026. Agradeço a presença de todos e pediria para o Luiz Felipe encerrar a gravação.